Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Aqui você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast, ao programa Rota Bíblica. Você que nos acompanha tanto pelo canal de YouTube, você já sabe, é só procurar lá no YouTube Rádio Nossa Voz RR, ou então você pode procurar também lá pelo Radiosnet, você vai procurar lá, ó, radionossavoz.com.br, e você estará nos assistindo e nos ouvindo. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Este programa é um programa voltado para o estudo sistemático das Sagradas Escrituras, e desta vez nós estudaremos o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Nós que estamos aí maratonando o Evangelho de Mateus, já estamos no capítulo 17, hoje neste programa estudaremos o capítulo 17 e no próximo já estudaremos o capítulo 18. Então, antes de começar, quero pedir para você, se você já é inscrito no canal, perfeito, palmas para você. O que é que eu preciso agora? É que você curta, que você comente e que você compartilhe com o máximo de pessoas, tá bom? Caso você ainda não seja inscrito, então você precisa se inscrever, assinar aí, não é? Esse pontinho assim, quando você apertar aí como se fosse uma assinatura, você vai estar acionando todas as informações, todas as programações chegarão para você, a programação que é feita. E deixa eu falar para você, o nosso canal de YouTube, a nossa rádio, ela tem programa para todas as idades. Tem programa infantil, tem programa para senhora, para senhor, para jovem, tem programa para liderado, programa para líder, programa para professor, programa para aluno. Aqui a nossa grade é totalmente diversificada, prontinha para poder alcançar todos os corações. Então, sem mais demora, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Eu estarei usando aqui a Revista e Corrigida, mas você pode usar qualquer versão que você tiver aí. De repente, NTLH, Bíblia Viva, Nova Almeida atualizada, então Revista atualizada, qualquer outra versão que você encontrar também vai dar na mesma. Capítulo 17 de Mateus, então, papel na mão, juntamente com caneta para anotar. Primeira informação, capítulo 17 de Mateus, ele é formado por 27 versículos. Esse capítulo, ele registra três historiazinhas aqui, tá bom? Três narrativas. Do versículo 1 ao versículo 15 vai falar sobre a transfiguração. Do versículo 16 ao versículo 23 vai falar sobre a cura do jovem lunático, e do versículo 24 ao versículo 27 vai falar sobre o episódio em que Jesus paga o tributo, ele e Pedro. Bem, e aí esse capítulo é bem interessante, porque ele vai falar justamente, começa falando sobre a transfiguração de Jesus. Este mesmo texto, esta narrativa, também você pode encontrar em Marcos capítulo 9, dos versículos 2 ao versículo 13, e Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao versículo 36. Ou seja, a transfiguração de Jesus é uma história, uma narrativa que é contada, que é narrada nos sinóticos ou nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A cura do jovem lunático, que está do versículo 14 ao versículo 23, também está em Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, e também está em Lucas capítulo 9, versículo 37 ao 45. Também esta história, esta narrativa se encontra nos evangelhos sinóticos. Já a questão de Jesus pagar o tributo ou Jesus pagar o imposto só aparece no evangelho de Mateus. Marcos não registrou, Lucas não registrou e muito menos João registrou. E por que esses outros evangelistas não registraram? Fique até o final que eu vou explicar para você. Mas vamos falar então
porque o versículo 1 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Esse monte, ele é conhecido como o Monte da Transfiguração. E a Bíblia diz no versículo 2 que Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Observa que se a gente der uma olhadinha atrás, lá no contexto, a gente vai encontrar, por exemplo, que Jesus ele foi para as partes de Cesareia, de Tiro, de Sidom, ali no Mar da Galileia, próximo ali do Mar da Galileia. Jesus multiplicou os pães, depois Jesus ouviu a confissão de Pedro lá nas partes de Cesareia, como eu disse, e eles voltaram então, quando a Bíblia diz que ele interrogou perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Jesus pediu então que eles não revelassem para ninguém. A partir daquele momento Jesus começou a dizer: olha, o Filho do Homem vai ser entregue. E aí passou esse tempo e agora 6 dias depois disso, Jesus chama o trio perfeito, o trio mais próximo dele, que era Pedro, Tiago e João. É interessante que esses 3 discípulos, eles sempre são citados juntos. Eram os 3 ali mais próximos de Jesus. Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Jesus tinha praticamente uma multidão que o seguia. Para você ter uma ideia, Paulo diz que de uma única vez, depois da ressurreição, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, ou seja, 500 discípulos. Lembremos-nos que em Atos 2, no momento da descida do Espírito Santo, ali no cenáculo estavam quase 120 discípulos. Então, o número de discípulos era grande, o número de seguidores de Cristo era grande. Nós não sabemos mensurar quantos são. A gente até lembra de um texto bíblico em que Jesus mandou de uma única vez só 70 missionários, enviou-os de 2 em 2. Então o grupo de discípulos era grande, não sabemos quantos, mas quando se fala de apóstolo, eram apenas 12, aqueles que são mencionados, que são listados no capítulo 10 de Mateus. Agora, desses 12, tem um grupo mais seleto, que é exatamente formado por Pedro, Tiago e João. É interessante que, pelo que nós entendemos, talvez Pedro fosse o mais velho de todos os apóstolos. E João era o mais jovem de todos os apóstolos, enquanto Tiago ficava ali entre os da meia-idade. Então percebe-se que Jesus traz para perto de si o mais velho do grupo, o mais jovem do grupo, e coloca também ali mais o intermediário. E esses homens, eles tiveram experiências marcantes como essa daqui. Outros discípulos não tiveram, apenas esses 3 tiveram experiência de ver Jesus. Quem foi transfigurado foi Jesus. As vestes de Jesus que se tornaram brancas. Agora, se você olha, por exemplo, no capítulo 1 do Apocalipse, você vai perceber que essas descrições do versículo 2, elas também são repetidas no capítulo 1 de Apocalipse. E a Bíblia diz então: eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falando com quem? Falando com Jesus. Moisés e Elias não estavam falando com os discípulos. Não estava falando com Pedro, com Tiago e João. Falava com Jesus. Mateus não vai dizer qual era o teor desta conversa. Marcos também não vai nos informar qual era o teor desta conversa. Mas Lucas, que era bem detalhista, ele então revela que o teor dessa conversa era justamente ali falando sobre a morte de Jesus, porque a gente lembra que aqui Jesus já estava indo para Jerusalém, aonde ele seria traído, onde ele seria julgado, onde ele seria sentenciado, onde ele seria chicoteado, onde ele seria crucificado, onde ele seria morto e aonde ele ressuscitaria.
Então, nesse trajeto, antes dele iniciar essa marcha para Jerusalém, você encontra agora uma conversa, uma reunião ali a portas fechadas, digamos, com esses dois grandes homens. Moisés representando a lei do Antigo Testamento e Elias representando todo o corpo de profetas do Antigo Testamento. Então perceba que para falar da morte de Jesus, reuniu-se ali naquele mesmo momento a lei e os profetas. Lembra do que Jesus disse aos seus ouvintes? A lei e os profetas duraram até João. Então aqui Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, eles se juntam, como disse, como afirma o próprio Lucas, eles conversavam com Jesus acerca da sua morte. E nesse momento, o versículo 4 diz que Pedro, então, tomando a palavra de Senhor, bom é estarmos aqui neste lugar. Seria muito interessante que nós fizéssemos, então, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto eles conversavam com isso, o versículo 5 diz que uma nuvem os cobriu. Agora, essa nuvem envolve não apenas Jesus, mas envolve também Pedro, Tiago e João. E do meio daquela nuvem sai uma voz que diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Esta mesma frase, a gente sabe que ela está escrita no capítulo 3, quando Jesus saiu das águas, no momento que ele foi batizado por João Batista. Quando ele saiu das águas, essa voz aqui diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, mais uma vez, esta voz agora direcionada para 3 dos discípulos de Cristo, para 3 dos apóstolos, e diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E diz: agora escutem o que ele diz. E nesse momento o impacto dessa voz foi tão poderosa que os discípulos ficaram tomados de medo, caíram para a frente, ali com o rosto em terra. E naquele momento Jesus chegou, tocou neles e disse: olha, vamos nos levantar, tá bom? A gente já está seguindo viagem, não fiquem com medo, tá tudo tranquilo. E quando eles levantaram e abriram os olhos, eles perceberam que não tinha mais ninguém ali além de Jesus. E Jesus então vai descendo desse monte, tá no versículo o versículo 9 diz que ele desceu do monte e disse assim: olha, não conte para ninguém o que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. E aí os discípulos disseram: Senhor, agora nós temos uma pergunta para fazer. Por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Olha o que eles estão pensando, porque lá um pouquinho antes eles viram exatamente Moisés e Elias. E agora eles disseram: se ele, o Elias, já veio, o que vai acontecer agora, né? Se ele já veio, aí Jesus disse: olha, em verdade, está escrito mesmo que ele virá, que ele restaurará todas as coisas. Eu digo que Elias já veio e vocês nem conheceram ele. E eles entenderam então que Jesus falava de João Batista. É interessante que no capítulo 16 a gente vai ouvir quando Jesus perguntou para os discípulos dizendo: o que o pessoal acha quem eu sou? Para eles, quem as pessoas de fora, quem eu sou? Eles disseram: uns disseram, o senhor é João Batista. Observa que João Batista figura no capítulo 16 e João Batista figura no capítulo 17. E Jesus disse: olha, Elias já veio. E eles: então ele está falando do grande João Batista. E é interessante que quando Jesus, e ele está ali conversando com os discípulos, então quando desceu já do monte, já está ali acessível ao povo. Agora quando eles chegam, a multidão se aproxima e aí chega um homem que chama a atenção de Jesus. E esse homem diz: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e por muitas vezes na água. Agora observa que lá em cima desse monte, Deus disse lá de dentro de uma nuvem: este é o meu filho. Olha o testemunho de um pai diante de Pedro, Tiago e João, dizendo: este é meu filho em quem eu tenho muita alegria, e ele é o meu filho amado. Agora eles descem do monte,
Quando eles chegam no povoado, há uma multidão que se aproxima de Jesus, e no meio daquela multidão vem um senhor que se coloca então ali de joelhos, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Agora observa que nós temos uma imagem de um pai lá em cima do monte, que diz o Pai, Deus eterno, dizendo: esse meu filho é meu amado filho e ele me dá muita alegria. Agora tem um pai terreno que chega e dobra o joelho, que se encurva diante do Senhor e diz: olha, eu tenho um filho que sofre e eu gostaria que o Senhor me ajudasse, porque eu trouxe para os teus discípulos, só que os teus discípulos, eles não puderam fazer nada por ele, e será que o Senhor pode me ajudar? E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, o que acontece? Porque até quando vocês ficarão assim? E Jesus dá ordem: traz o menino aqui. Pessoal, isso é muito fantástico. Quando Jesus disse: traz o menino aqui, a ideia desse pai, esse pai corre, não sei se morava perto, se morava longe, não sei se aquele menino, filho dele, estava próximo, eu não sei aonde exatamente ele estava, mas eu sei que aquele menino rapidamente foi socorrido pelo pai. O pai talvez pegou esse filho dizendo: hoje o meu filho vai receber a cura da vida dele. Parece que eu vejo os olhos desse pai aqui brilhando, porque Jesus disse: traz o menino aqui. A ideia que a Bíblia passa para mim e para você é que o lugar melhor para nós levarmos os nossos filhos é para a presença de Jesus. Esse menino, esses meninos, os nossos filhos, devem estar na presença de Jesus. Jesus traz o menino aqui. Não era para levar para o médico, não era para levar para o sacerdote, não era para levar para o templo, não era para levar para o imperador, não era para levar para o rei. Não. Ali traz o menino aqui. Esse menino tinha problemas. A Bíblia diz aqui que esse menino, ele estava aqui sendo atormentado por um demônio. A Bíblia mesmo diz no versículo 10, repreendendo Jesus, o demônio saiu, e desde aquela hora o menino ficou curado. Olha que espetacular. Esse pai viu o filho curado, e a Bíblia diz que os discípulos ficaram e disseram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio que estava nessa criança ali? E Jesus então diz para eles no versículo 20: é por causa da vossa pequena fé. Porque eu digo, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para esse monte: sai daqui, ele passa para o outro lado. Jesus não está falando de um monte literal, Jesus está falando das dificuldades. Imagina, era muito fácil. Jesus disse: traz o menino aqui. Levaram o menino até Jesus e o milagre aconteceu. Agora Jesus deixa uma coisa, pessoal, ele descortina algo muito importante para nós. No versículo 21 ele diz: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Observa que Jesus abre um parêntese e diz para mim, informa para você, que os espíritos malignos, eles são poderosos, sim. Eles são infernais. Eles receberam influência e poder diretamente de Satanás. Existem demônios poderosos, mais poderosos que outros. E essas castas de demônios, Jesus diz que eles seriam repreendidos, seriam expulsos a partir do momento em que o Filho do Homem fosse buscado através de oração e jejum. Não é que a oração vai expulsar o demônio, não é que o jejum vai expulsar o demônio. A oração e o jejum é para aperfeiçoar o relacionamento, estreitar o relacionamento do discípulo com Cristo.
Os discípulos longe de Cristo não tiveram condições de expulsar essa casta de demônios. Ou seja, nós distantes de Cristo, se nós estivermos longe de Cristo, nós seremos presa fácil para o diabo e para os seus demônios. Por isso que Paulo diz na carta aos Efésios que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Agora, mais adiante, versículo 22, Jesus já estava na Galileia e Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Deixa eu falar uma coisa para você. A morte de Jesus não foi uma fatalidade. A morte de Jesus não foi uma tragédia. A morte de Jesus não foi uma vitória do mal, não foi uma vitória dos homens, não foi uma vitória dos homens maus, claro que eu estou me referindo aos homens maus. A morte de Jesus fazia parte do plano perfeito de salvação. Por isso que a gente olha no capítulo 16 e a gente encontra lá Pedro dizendo: não, o senhor não pode morrer, o senhor não pode morrer. E Jesus dizendo: para trás de mim, Satanás. Jesus deixou bem claro que ele seria morto. Jesus sabia que seria entregue nas mãos dos malfeitores. A Bíblia diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus sabia disso daqui. Por isso que a gente vai mais na frente ler, quando ele chegar no Getsêmani, que ele for orar, que ele disser: Senhor, se possível, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mais rapidamente ele diz: mas não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus sabia perfeitamente o que estaria acontecendo. Jesus não foi pego de surpresa absolutamente em lugar nenhum. Jesus sabia passo a passo, ele sabia dessa missão, por isso que está lá na visão que Deus deu a Isaías no capítulo 6, e diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora o versículo 23 informa que os discípulos ficaram tristes com aquilo dali. Eles não entenderam que estavam, por que Jesus teria que morrer. Agora os versículos 24 e 27, que só aparece no Evangelho de Mateus, não aparece em outro lugar, não aparece em Marcos, não aparece em Lucas, não aparece em João, só aparece aqui que Jesus, chegando em Cafarnaum, umas pessoas se aproximaram dele, claro, os cobradores de impostos, e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto? E ele disse: sim. E ele paga sim. E então ele entra em casa, ele vai até a casa onde Jesus estava, e quando ele entrou, Jesus já fez uma pergunta para ele: vem cá, Pedro, o que te parece? De quem os reis da terra cobram impostos, cobram tributos? Eles cobram dos filhos ou cobram dos alheios? E Pedro disse: eles cobram dos alheios, eles cobram dos imigrantes, eles cobram dos forasteiros. E ele disse: correto, está perfeito. Mas ele diz assim: então os filhos estão livres. Mas sim, os filhos estão livres. Mas ele diz: olha, mas para que a gente não vá de encontro com eles aí, o que acontece? Você vai pescar, você vai lançar um anzol e você vai pegar o primeiro peixe. E quando você fisgar esse peixe, que você puxar, você abre a boca desse peixe, e lá vai ter uma moeda, duas moedas, um estáter, a Bíblia fala aqui de estáter, tá bom? E aí você vai pegar esse estáter e você vai pagar por mim e vai pagar por você. Como eu disse, pessoal, essa história de Jesus pagar impostos ao Império Romano, porque aqui esse imposto estava sendo pago ao Império Romano, por que Marcos não frisou isso daqui? Porque Marcos não, isso daqui não era interessante, porque os romanos já sabiam que todos os súditos de Roma pagavam impostos. Isso era obrigatório. Então, para que colocaram uma informação dessa se os romanos já sabiam? Então, por que Lucas não informa isso daqui? Lucas não informa porque para os gregos achavam um insulto, um cidadão ter que pagar para poder palmilhar nas terras por onde andava. Os gregos, para eles, todos os nascidos livres deveriam viver livremente.
E por que que João então não registra? Porque João não apresenta para nós um Jesus humano, um Jesus que estava sujeito às leis romanas. Ele nos apresenta aquele que todas as coisas foram feitas por ele e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por que Mateus então é o único a relatar justamente sobre esse momento que Jesus paga o imposto? Aqui Mateus está mostrando para os judeus que Jesus não era um revolucionário, um desobediente, um tumultuador. Jesus, como um bom judeu, como um homem conhecedor das leis, ele não se levantou contra o sistema romano. Há um sistema que tem que pagar impostos? Eu vou pagar impostos. Aqui eles apresentam um rei que ele assume que ele precisa dar exemplo. Por isso que ele diz assim, para que não os escandalizemos, para que nós não provoquemos escândalo, então Pedro, você vai pescar um peixe, você vai pegar o peixe, abrir a boca do peixe e tem um valor que é para pagar para mim e pagar por mim e pagar por você. Mateus escreve isso daqui para nos mostrar que Jesus, ele seguiu à risca as orientações humanas, que Jesus seguiu à risca aquilo que todos os judeus seguiam. Jesus não era alguém que estava longe das realidades políticas, das realidades monetárias, das realidades educacionais. Jesus, ele era 100% homem, e como 100% homem, ele então estava sujeito a essas leis romanas. Agora, o que eu acho mais espetacular, que ele é 100% homem, dizendo assim, pode deixar, eu vou pagar, mas ele nessa humanidade revela a sua divindade, dizendo, você vai pescar. E o primeiro peixe que você fisgar, você vai abrir a boca desse peixe e tem o valor exato. Queridos, só Deus para fazer de um peixe um caixa eletrônico. Só Cristo pode fazer com que um peixe se torne um cofre. Só Cristo pode fazer com que um peixe, entre milhares de cardumes que ali estavam, Pedro lança o anzol e dentre tantos aqueles cardumes, o mesmo Deus que direcionou um grande peixe para que tragasse Jonas, agora o mesmo Deus, ele direciona um peixe, não sei que tamanho esse peixe, mas o peixe tinha um valor, não era dentro de si, era na boca do peixe. Jesus era um homem comum como todos os outros, mas ele era 100% Deus que dominava até os peixes do mar. Agora, sabe o que eu acho mais interessante, já finalizando aqui? Que para Jesus, até peixe tem o que oferecer. Mas você sabia que tem muito crente que ele está na presença de Cristo, ele não está num lago, ele não está em um rio, ele não está em um oceano, ele está dentro de uma igreja, mas ele não tem o que oferecer para Jesus. Essas pessoas precisam aprender com esse peixe, que entre milhares de peixes que povoavam as águas da Galileia, havia um que tinha exatamente o valor necessário para poder cobrir as despesas tributárias de Jesus. Que Deus nos ajude, que nós também sejamos, quem sabe, nesse oceano da vida, nesse mar da vida, um peixe que tem alguma coisa para oferecer para Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde seu infinito amor, continuemos nessa graça, porque a bênção de Deus está sobre nós, que a bênção esteja sobre a sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa, não só hoje, mas para sempre. Até a próxima, Deus abençoe.